Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma máquina de fazer ímãs. Bora ver. Tem muita gente que acha que ímã pode ser encontrado na natureza como se fosse uma pedra. Você faz uma mina e começa a tirar a ímã de lá de dentro, vai cortando como se fosse mármore e vende os quadradinhos. Mais ou menos. Dá para encontrar ímã na natureza sim, magnetita é um exemplo, eles são chamados ímãs naturais, o problema é que são bem fraquinhos. Os ímãs que a gente compra são muito mais fortes, mas aí eles são artificiais, são ligas metálicas, como essa aqui, que ainda não é um ímã. É por isso que a gente precisa dessa belezinha aqui, a mãe de todos os ímãs, uma magnetizadora. Hoje a gente está aqui em São Caetano do Sul, fica na Grande São Paulo, em uma empresa especializada em magnetismo, e uma das coisas que eles fabricam aqui é essa máquina. Olha só como ela funciona. A liga metálica que vai se transformar em ímã tem que ser colocada dentro dessa bobina aqui. Isso aqui é um eletroímã imenso. Lembra daquele motor V8 que a gente fez com vários eletroímãs pequenininhos? É a mesma coisa, só que isso aqui deve ser alguns milhões de vezes mais forte. E é por isso que você não pode ligar numa bateria de carro, que nem a gente fez, tem que ligar em outra coisa. Aquela bobina tem que ser ligada num banco de capacitores. Capacitor é esse negocinho aqui, funciona como se fosse uma bateria, ele vai acumulando energia com a diferença que ele tem a capacidade de soltar tudo de uma vez. E é isso que essa máquina faz, ela solta muita energia de uma vez só, de um jeito bem rápido. Para você ter uma ideia, o pico dela, o máximo que ela consegue atingir, é mais ou menos 600 volts e 2000 amperes. Se uma pessoa tomar um choquinho desses, ela não vira ímã, não, ela vira presunto. Mas eu sei que você não está assistindo esse vídeo para me ver falando da máquina, vamos ver esse negócio funcionando. Isso aqui é um pedaço de ferrite. Ferrite é basicamente óxido de ferro, pode ter mais alguma coisa, como cobalto ou bário. E ele ainda não é um ímã. Se a gente colocar isso aqui perto, não acontece nada. O que tem aqui dentro? Os átomos estão desorganizados, o norte e o sul desses átomos estão cada um para um lado. Quando a gente colocar nessa máquina, perto de um ímã muito forte, eles vão se organizar e a partir de então a gente vai ter um ímã. Isso acontece com pouquíssimos materiais. Basicamente a gente vai precisar de alguma liga metálica que tenha ferro, níquel ou cobalto. No caso isso aqui é ferro. Ó, vou colocar um pedaço de madeira aqui no fundo da bobina, que é para o ímã não grudar lá embaixo, que tem ferro. Aqui em volta eu vou colocar uns pedacinhos de madeira, que é para ele não desalinhar na hora que a gente ligar a máquina. Aí eu vou ligar a máquina, apertar o botão Reset, que é para descarregar tudo, vou começar do zero. Colocar aqui mais ou menos uns 5 segundos, que é o tempo que a máquina vai agir sobre o ímã. 250 volts, porque esse não é um ímã muito forte. E apertar o botão que vai imantar o meu pedaço de ferrite. Teoricamente, eu tenho um ímã aqui agora, vamos testar. O jeito mais basicão é colocar uma chave do lado, a gente viu que tem o ímã, mas tem jeitos muito mais tecnológicos e avançados de testar isso aqui. Ó, aqui basicamente é uma bacia de ferrite, se eu aproximar o ímã por baixo, a gente consegue ver já um pouco o campo magnético. Vai parecer um pelo de urso aqui e a gente vai ver que forma uma série de picos indicando que a gente tem um ímã. Eu posso usar também um detector de polaridade, que é essa ferramentinha aqui, tem um ímã na ponta e o que virar para cima é o polo que eu estou mexendo. Então eu sei que aqui é o polo norte do ímã, que é o vermelho, e aqui embaixo ó, é o polo sul. Então olha que bacana, ele vai virando conforme eu vou virando o ímã. O quarto jeito, esse eu nunca tinha visto, é muito legal, que é um visualizador de campo magnético, também chamado de MagView. Olha só o que acontece. São micropartículas de ferro que estão aqui dentro do plástico e elas vão se organizando de um jeito diferente dependendo de como eu coloco o ímã. Se eu colocar alguma coisa que não está imantada, como essa chave, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Quando eu coloco o ímã, forma um desenho. E finalmente a gente tem um gaussímetro. Ele vai medir a densidade do fluxo magnético. Simplificando bem, quanto maior for esse número, seja positivo ou negativo, mais forte vai ser o ímã. Ó, se a gente testar na chave, a chave não é um ímã, vai dar 0 aqui. No ímã que a gente acabou de fazer, ó, chega a 840, 880 Gauss mais ou menos. Você pode ver que se eu for para o polo norte do ímã dá um número positivo e no polo sul vai dar um número negativo. Mas vou mostrar uma coisa que eu tenho certeza que você não aprendeu na escola. E se você de fato não aprendeu e não sabia, vale um joinha no vídeo, hein? Sempre que você vir um desenho representando o ímã, você vai ver um lado vermelho, que é o polo norte, e um lado azul, que é o polo sul. Não é sempre assim. Se ele for imantado com essa bobina aqui, por exemplo,
a gente vai ter na mesma face do ímã partes que são polo norte e partes que são polo sul, mais ou menos como se fosse uma pizza meio a meio, só que cada fatia é um polo diferente. Tecnicamente, um ímã desse tipo é chamado de multipolar. Vamos fazer um para ver. Vou trocar então a conexão das bobinas. Como essa máquina tem uma corrente muito alta, tem muitos amperes, olha só a espessura dos cabos. Vou usar de novo um disco de ferrite. Você pode ver aqui no MagView que ele não está magnetizado. Coloco aqui em cima da bobina. E como é uma bobina pequenininha, o máximo que eu posso colocar aqui é 80 volts. Eu já passei vou ter que desligar e fazer de novo. Agora vai, né? Vou fazer com um pouco mais de calma. 79 tá bom. Olha só a diferença de imagem que vai dar aqui no MagView. Cada fatia dessa aqui é um polo do ímã, então tem um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Se a gente pegar um ímã multipolar um pouco maior, a gente consegue ver mudando, olha só. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, tudo na mesma face do ímã. As experiências que a gente fez até agora foram feitas com a ferrite, que é o tipo de ímã mais barato. Ele pode ser usado em alto-falante, ímã de geladeira, é o que a gente mais vê por aí. A vantagem dele, além de ser barato, é que ele não oxida, não precisa de nenhum tratamento em volta e você pode esquentar até uns 180 graus Celsius que ele não vai perder o magnetismo. Sim, a partir de uma certa temperatura, dependendo do material, se você esquentar o ímã, ele deixa de ser ímã. Esse ímã que você vê flexível para colar coisinha na porta da geladeira, que fica até dentro da porta da geladeira para dar um bom fechamento, também é ferrite, só que ele tem um pouquinho de plástico para ficar flexível. Essa outra liga aqui é o Alnico, é alumínio, níquel e cobalto. Esse tipo de ímã perde o magnetismo muito mais fácil, mas por causa disso também ele pode ser usado em coisas muito mais sensíveis, como um captador de guitarra ou o velocímetro do carro. Um terceiro tipo de liga para ímã é essa aqui de samário cobalto. Samário, sim, é um elemento da tabela periódica que você talvez esteja vendo pela primeira vez. Ele é extremamente forte, muito parecido com o ímã de neodímio, que a gente sempre mostra no Manual do Mundo. A desvantagem é que ele é bem mais caro e a vantagem é que ele suporta uma temperatura muito mais alta, então dá para usar em motores que exigem alta performance. E finalmente o nosso queridíssimo super ímã ou ímã de neodímio. Ele não é só de neodímio não, é de neodímio, ferro e boro. Estou colocando aqui embaixo a fórmula do bichinho. Ele é extremamente forte. Tem a desvantagem de oxidar muito fácil, então ele vem com essa camada protetora em volta, por isso que ele é sempre bonitinho assim. A gente consegue dentro do celular ter uns 5 ou 6 mais ou menos, a gente já mostrou no Manual do Mundo, usado principalmente em microfone e fone de ouvido e também dentro do HD que a gente já viu tirando. A desvantagem desse material aqui é que ele desmagnetiza numa temperatura bem baixa, é 80 graus Celsius, isso quer dizer que se você ferver junto com o seu café, esse ímã já deixa de ser ímã. Tanto o ímã de neodímio quanto o de samário cobalto são chamados de ímãs de terras raras, porque eles são feitos com metais que são difíceis de extrair. E tanto o neodímio quanto o samário ficam naquela região esquisita da tabela periódica que a gente chama de lantanídeos. Eu queria saber se tem lugar que tem ímã que a gente nem imagina. Você que lida com isso deve vender ímãs para lugares esquisitos, assim, que a gente vê no nosso dia a dia e tal. Sim, nós vendemos ímãs para diversas aplicações, desde indústrias gráficas, farmacêuticas, alimentícias, automotivas. Então num carro a gente já tem vários exemplos, né? Tem o limpador de para-brisa, que tem um motorzinho, tem o alto-falante, que tem um ímã lá também. No dia a dia, a gente pega um frasco de perfume, a tampa magnética, bolsa de mulher, tem o fecho magnético. Então a gente encontra ímã em diversos lugares que a gente nem imagina. Você falou da indústria de alimentos, você mostrou, a gente pode mostrar aquele filtro? Podemos. Você tem aqui? Então aqui eu vou mostrar para vocês um equipamento, ele chama filtro magnético. Então, ele não é o ímã não está sendo utilizado num produto final, ele está dentro da indústria. Então, por exemplo, numa indústria alimentícia, aqui pode passar chocolate, molho de tomate, qualquer matéria-prima líquida, né? Então passa por uma tubulação, passa por esse filtro, aqui dentro a gente tem os elementos magnéticos. Então se de repente alguém derrubar uma porquinha, um parafuso na linha... Ah, ele vai grudar nesse filtro. Ele vai grudar nesse ímã e ele não vai deixar que essas partículas
entre no nosso alimento na Ou embalagem seja, é final. você que garante que a gente não acha um prego dentro do iogurte, por exemplo. Exatamente. Muito legal. Eu pedi para eles me mostrarem aqui qual é o maior ímã da fábrica. Esse aqui é o maior. Ele é de ferrite e ele aguenta mais ou menos uns 20 quilos. Mas ele não é nem de longe o mais forte. O mais forte é esse, de neodímio, que pode aguentar até 160 quilos. Você imagina o que acontece se a gente encostar um ímã no outro? Não acontece nada porque eles não são ímãs ainda. É só material, não está magnetizado. Mas a gente está do lado dessa belezinha. Vou colocar o ímã em cima de um pedaço de pano aqui dentro da bobina para ficar mais fácil na hora de tirar, porque já me avisaram aqui que o ímã fica preso aqui dentro depois que ele for magnetizado e tirar ele lá de dentro não é uma tarefa para amadores, tipo eu. E agora aqui, ó, é tudo no máximo. 600 volts. Agora sim, isso aqui é um ímã de verdade. Tá todo mundo aqui atrás da câmera falando: toma cuidado, cuidado com esse negócio, não chega perto de nada. Vamos ver o que vai fazer nessa chapa. Pior que ele pode puxar a ponta da chapa, né? Au. Quero ver sair agora. Sai. O legal é o efeito disso aqui no alumínio. Quando a gente chega com o ímã perto do alumínio, ele vai induzir uma corrente elétrica no alumínio, ou seja, vai fazer os elétrons se mexerem aqui dentro. E isso cria um campo magnético no alumínio, ele se transforma num eletroímã. E isso vai fazer ele se afastar desse ímã aqui. Tudo isso na teoria, pela primeira vez a gente vai conseguir ver com um pedação desse aqui na prática. Sem encostar, ó. Para terminar, vamos ver se isso aqui é tão forte quanto estão falando aqui. Ó, essa aqui é uma mesa de ferro, o tampo dela tem 10 milímetros de ferro, ela é bem pesadinha. Vocês devem imaginar a atração que esse negócio sente pela mesa. Então eu já estou aqui de luva, de óculos e com todo cuidado eu vou tentar aproximar o ímã da mesa, tentando segurar o máximo possível para ele não voar e arrebentar em cima da mesa. Tem uma plaquinha de borracha ali e as pessoas estão se afastando aqui com medo que se um estoure. O Rubens já está com a mão na frente do rosto e vamos lá. O ímã sobreviveu. Nossa, arrancou um pedaço do ferro aqui. Acho que não tá muito fácil, não. Nossa, não vem. Agora eu tô começando a descobrir as artimanhas dele. Ó, não sou eu que tô fraco, não. É o ímã que não sai nem que a vaca tussa. Vai. Não vai sair. Não, chega. Desisto.